vamos conversar um pouquinho, como eu falei com a Renata, né, a necessidade de falarmos um pouco sobre as crianças, investir, né, nas crianças. Porque as crianças, nós sempre falamos aqui quando vamos orar, que as crianças não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje, né? E as crianças estão trazendo, estão evangelizando, estão trabalhando, estão sensíveis. Tem experiências aqui de crianças que estão tendo visões, revelações. Às vezes os pais oram pedindo ao Senhor uma resposta e o Senhor usa as crianças, por intermédio das crianças, para trazer a resposta. Então, o que vai começar? Vamos falar um pouquinho sobre, principalmente, a importância, né, do ministério infantil na igreja. Né? Então, eu acho que o ministério infantil é um ministério muito importante, porque pega desde a raiz, né, e conduz da infância, da adolescência ao adulto, né, até a fase idosa, vamos dizer assim. Eu acho muito bonito quando tem essas fases na igreja, mas a gente sabe que muitas das vezes a pessoa conhece Jesus, vai para a igreja grande, adolescente, né, assim. Mas na infância é muito importante porque se cria raízes, né, e laços. Então eu acho muito importante começar tudo da infância. Algumas pessoas, infelizmente, não têm essa oportunidade, né, de começar, mas quem tem essa oportunidade, como eu tive, tem que agarrar. Então é mais ou menos como projeto, né? Valentes, né? Foi o Luiz que falou, né? Teve uma oportunidade, desde pequeno, falou que não ia ser nada, quando teve uma oportunidade, ele agarrou. Né? Eu comecei na igreja, indo pra igreja com 8 anos de idade. Eu ia, mas por conta, assim, no meu cotidiano, era assim, a gente morava numa comunidade bem pobre, né? E a gente ficava brincando na rua. Não vou falar criança largada, porque a gente não ficava largado, mas a gente ficava brincando na rua, porque naquele tempo podia muito brincar na rua. E eu brincando na rua, aí tinha uma moça lá da igreja, ela não trabalhava com criança, mas ela chamava as crianças, né, pra ir pra igreja, e falava assim, vai lá na igreja que vai ter alguma coisa, vai ter um lanche, vai ter alguma coisa. Eu ia, porque eu gostava, eu passava assim, eu ouvia, né, a pregação, ouvia o pastor falar assim, mas eu ia porque eu sabia que no final ia ter alguma coisa também. Uma coisa, não necessariamente uma coisa assim, pra comer, mas alguma coisa a gente podia esperar. Naquele tempo, eu tinha uns 8 anos de idade, eu não tinha muito entendimento, assim, de ir sem esperar nada em troca. Eu ia com o intuito de receber alguma coisa, de esperar alguma coisa. Aí eu fui, aí Deus tocou no meu coração. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha como referência a irmã Ruth, que eu falei até no meu canal sobre essa história, e do irmão Noberto, porque eu vi ela como a irmãzinha que me levava para a igreja, e o irmão Noberto, o pastor, que me levava para a igreja. Aí eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei toda boa. Eu falei assim, eu saí na rua falando, Jesus vai fazer uma obra na minha vida, Jesus vai fazer uma obra na minha vida. Tinha uns 8 anos, por aí, 7, 8 anos. E eu fiquei feliz, né? Não fui a primeira da minha casa a aceitar Jesus, a minha irmã ia. E você entendeu a mensagem? Conseguiu entender a mensagem? Entendi, porque o pastor, ele não era pastor, mas eu tinha ele como pastor, né? Ele falava assim, Jesus vai curar, vai salvar, vai libertar. E eu tinha uma tristeza no meu coração, eu tinha alguns questionamentos, né? Que criança passa e muitas vezes passa despercebido. 8 anos já tem questionamento? Assim? Tinha, porque na minha casa não era... Tinha meu pai, tinha minha mãe, mas vivia num lar não tão amigável assim. Então eu tinha algumas situações que eu ficava sentindo, assim, por que minha casa não é igual de fulano? Por que minha vida não é igual de ciclano? Por que assim, não sei o que. E na igreja, quando eu estava indo, eu sentia paz. Eu sentia, e quando ele falava assim, Jesus vai fazer uma obra na tua vida, Jesus vai curar a tua vida, falava as coisas assim, das promessas de Deus pra gente, eu sentia uma paz, e os meus questionamentos foram aos poucos acabando, né? Só que eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Eu pensava, no início, quando eu aceitei Jesus, agora minha vida vai ser tranquila, não vou ter mais nada, vai ser só benção. E não foi assim, né? Mas eu não desisti. E aí, quando veio a frustração? Chegou a vir? Chegou. Veio a frustração. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Fiquei muito com 8, triste. Jesus perdeu o pai. Isso. Aí perdi meu pai com 8 anos de idade. Fiquei muito triste, muito mal. Mas eu falei também isso no meu canal. Deus me deu a oportunidade de me despedir dele pela nuvem. Eu dei tchau assim pra ele assim. Porque eu era criança, eu não podia ir no hospital. Aí pra poder ver ele, porque eu era muito nova, só minha irmã mais velha que podia ir. E eu não tive esse tempo de despedir dele. Aí eu fui lá. Eu tava num churrasco de amigos. Aí eu já tava sentindo que alguma coisa ia acontecer com ele. Aí o moço me chamou
e falou assim, Letícia, vamos pra cá que eu quero falar um negócio contigo. Tipo assim, me tirando do ambiente pra querer preparar meu coração. Eu falei, não, eu quero ver o que vai acontecer. Eu tô sentindo alguma coisa assim de estranha. Aí eu queria ficar lá no churrasco. Aí do nada assim, eu olhei pro céu e vi uma nuvem. E eu fui seguir na nuvem. E na hora que eu fui seguir na nuvem, eu fiquei que era um sítio, né? Eu fiquei meio isolada assim, aí eu vi uma mão me dando tchau. E nessa hora que eu vi a mão me dando tchau, eu falei, assim, como se estivesse falando com o meu pai. Eu falei, pai, eu te amo, que não sei o que. E nessa hora que eu tava me despedindo do meu pai, falando assim, eu vi a Kombi subindo pra minha casa pra falar que ele tinha falecido. Aí eu saí do churrasco correndo, ninguém tava entendendo nada, e quando eu cheguei em casa eu tive essa notícia que ele tinha morrido, né? E eu fiquei muito triste, muito mal. E aí veio também esses questionamentos na minha cabeça, tipo assim, eu aceitei Jesus e agora minha vida, pensando, né, quando eu tinha aceitado, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais coisas assim pra me deixar triste. E foi uma dor que eu carrego até hoje, que me deixou muito triste, né? E graças a Deus eu fui amparada por pessoas, familiares também, amigos, que me deram esse apoio, esse sustento, né? E também pessoas de Deus que estavam do meu lado, orando por mim, intercedendo por mim, para mim não sair dos caminhos do Senhor. Então foi tudo assim na infância, e graças a Deus que aconteceu, que eu conheci Jesus na infância, que eu pude ter essa como é que fala? Esse amparo, né? Isso, esse amparo, e ser firmada na rocha para quando essas coisas acontecer, como aconteceu, não ficar desolada, não ficar rebelde, não ficar... É chamado, né? Você, com 8 anos, né? Isso. Se você te chamou com 8, que 9 sabia que você ia passar por isso. Gente, que coisa. Guardou meu coração e minha mente, né? Cuidado de Deus, né? Verdade. E Michele, fala um pouco também sobre o seu projeto, está envolvido no projeto Valente, né? A gente vai fazendo um mesclado aqui. Sim, eu faço parte do projeto Valente, né? Entrei um pouquinho no início, né? Meu filho faz parte também, né? Eu moro na comunidade próxima ali, Atílio Marote, Quarteirão Brasileiro. Então eu faço parte da comunidade ali. E o meu filho é muito agitado, né? Então toda oportunidade que eu tenho dele estar lá gastando uma energia, tem 7 anos, Pedro Henrique. Então toda oportunidade que eu tenho, vamos lá, vamos gastar energia. Toda oportunidade que eu tenho, isso aí. É o Pipoca, né, Flávio? Ele fala, é Pipoca, o apelido dele é Pipoca. Então assim, né? E ali, né, eles ficavam treinando, né? E as mães ficavam ali assistindo, né? Então surgiu eu vi a necessidade deles ali, a Renata sempre falando, pô, a gente precisa de ajuda, né? A gente sempre quer correr, né? Sempre a gente não quer assumir responsabilidade. Aí Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Eu vi Deus apertando, eu falei assim, tá bom, Renata, eu aceito ajudar, né? Aí tinha a Angélica que ajudava, né? Então comecei ajudando a Angélica. A Angélica, né, devido ao trabalho, né, trabalho em salão de beleza, às sextas-feiras ficava complicado para ela. Então ela foi, tipo, tá deixando contigo aí, né? E quando eu fui ver, eu tava ali à frente, né? Tava ajudando eles nessa parte, né, de dar a palavra, né, receber eles depois do treino, né, acolher eles ali. Então você é a moça que ele falou. Isso, desgaste depois do recolhimento espiritual é você. Isso aí, entendeu? Então ali eu acolho eles depois do treino, né? Pergunto, faço um bate-papo, como foi a semana de vocês, como vocês estão, quais as dificuldades que vocês têm enfrentado, né? E dou a palavra. Essa troca, assim, rola essa troca? Rola. É assim, é muito, eles são muito difíceis são imprevisíveis, né? Tem uma idade... Então, anteriormente, antes da Letícia começar a ajudar a gente, que agora ela também ajuda no projeto, era de 3 até... De 3, 4, né, Flávio? Até 16 anos. Então, eu tava ali dentro da sala de 35 a 40 crianças. Isso tudo? Né? Isso tudo aí. Gente. O flutuante ali é esse, né? De 35 a 40 crianças. 13, 14 crianças? Não, o projeto graças a Deus, tem crescido bastante ali. Então, ali eu tentava dar a palavra ali, né? Tentava adequar ali, né? Uma palavra que fosse a faixa etária, né? Muito difícil você falar para crianças e adolescentes, né? Mas ali o meu esforço era fazer com que eles entendessem Jesus, né? Que eles soubessem quem era Jesus e pregar a palavra mesmo, falar de Jesus para eles, né? Então, depois disso, a gente tem um lanche, né? Muitos vão por causa do lanche, né? Agora você falou, esperando receber alguma coisa, né? Muitos ali ansiosos, tipo, vambora, olha o lanche, né? Hora do lanche, vamos lá. Mas não, primeiro a gente vai orar, vai ter uma palavra, entendeu? A gente vai refletir um pouquinho, depois a gente vai lanchar.
Então, assim, essa troca com eles acontece, né? Pô, demorou um pouquinho eles confiarem, né? Assim, As crianças nesse ponto são melhores que a gente, né? Isso, a criança... Não se entregam, sai se isso aí, abrindo. agora o adolescente já ele é mais restrito, né? Já tá naquela fase de querer independência, de não querer se abrir muito, né? Mas, assim, eu tenho... Sei lá, eu fui criando métodos, né? Fui vendo o que eles assistiam. Às vezes estavam no celular, o que eles estão assistindo aí? Ah, tô assistindo tal coisa. Fala sobre o quê? Aí ia falando, né? Ia entrando no meio dele, no ambiente deles, no universo deles, né? Aí muitas das vezes assim, chegava lá, estavam jogando até Free Fire, eu jogo com eles às vezes. Vamos jogar, é isso aí. Fala disso, não sei o que. Falei assim, vamos jogar. Vamos jogar. Ele, não, tia, mas tu não sabe. Eu falei, sim, vamos lá. Entendeu? Assim, mas pra entrar no universo deles, né? Porque a gente precisa saber a linguagem, né? Saber o que eles estão vivenciando no dia a dia. Não são as mesmas coisas que eu vivenciei na minha adolescência, né? Mudou muito, é uma outra geração, né? E assim, eles... De vez em quando eles se abrem, eles falam do jeitinho deles, né? De vez em quando a gente consegue pescar no ar, né? Algumas coisas. Até mesmo durante a palavra, né? A gente vai dando uma palavra e vendo que às vezes eles ficam meio cabisbaixos. Aí, como é muita criança, eu não consigo trabalhar ali no momento, né? Aí depois eu separo eles, né? De acordo ali, eu tento conversar um pouquinho. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Aí eles vão se abrindo um pouquinho. Porque eles têm isso, né? Essa resistência. Essa resistência. Eles não permitem que qualquer pessoa entre no universo deles ali, não. E mesmo assim, às vezes eles permitem até certo ponto, né? Isso aí. Vão dando proporções à confiança ali. Isso aí, assim, eu busquei interagir com eles dessa maneira, né? Dava a palavra de acordo com a movimentação deles no dia a dia ali, as dificuldades, às vezes, no treino, né? Eles chegavam com aquela disputa, né? Ah, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que fulano. Não, aqui todo mundo é igual. Aqui nós somos irmãos, entendeu? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ter domínio próprio, né? Para cuidar um do outro, né? Para um ser melhor do que o outro, né? Então, assim, eu tento aliar, né, os conceitos lá do jiu-jitsu, da luta ali, com a palavra de Deus, né? Então, assim, eles entendem, né? Vamos dizer, eu tento jogar, vocês têm medo. Quando vocês vão para uma competição, você vai tranquilo? Não vai, você vai com medo. Tu acha que tu vai ganhar tudo? Não vai. Você vai ter que lidar com perda, né? Você vai ter que aprender a perder também. Então, isso faz parte da vida. Você não vai ganhar todo o tempo, né? Então, isso são frustrações que, às vezes, as crianças esqueceram. Né? A mensagem de hoje em dia é você vai vencer tudo, isso né? Isso aí. E aí a gente não prepara as crianças para essa fase. Não. Tem coisa que você vai perder. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Ele tem aquela coisa, eu sou melhor, mas eu vou ganhar. Não, você não é melhor do que ninguém. Entendeu? Então você, às vezes, naquele momento, naquela hora, você se sobressaiu e você venceu, mas você não é melhor que. Então, assim, eu tento passar isso, né? A igualdade ali, né? É um momento de comunhão, né? Com eles. Sempre procuro estar dando os meninos como exemplos, coordenadores, né? O Flávio, o Felipe ali, o Luiz. Falei, olha só, cara, eles estão aqui, se dispuseram, né? Tá doando o tempo deles, para fazer de vocês, para dar uma oportunidade de vida para vocês, para tentar dar um futuro melhor para vocês. E se vocês se agarrarem nisso, eu tenho certeza que vocês podem mudar a vida de vocês, mas basta vocês querer. Né? Vocês têm que se disponibilizarem ali. Isso, né? Aí, a oportunidade está aqui. Quem agarrar, né? Pode fazer mudança, pode mudar o futuro, né? E eu procuro trabalhar com eles também. Poxa, olha a realidade que a gente vive. Né? A gente mora tem ali o Atílio Marote, né? Eu morava lá, então todo mundo fala, tu mora no Cantinho da Fome, né? Que é o lugar ali, né? É um ambiente. Falei assim, tá vendo? As pessoas, às vezes, tu mora lá no Cantinho da Fome. Te intitulam, entendeu? Eu falei assim, é hora de vocês mostrarem que você pode fazer diferente, que você pode mudar, né? Igual a história que os seus pais tiveram, que os seus parentes tiveram, vocês podem fazer diferente. Basta vocês se apegarem ali com Jesus na frente, né? Com a palavra e em frente que vocês vão conseguir, né? E isso, assim, tem sido a minha dificuldade ali. Né? Mostrar para eles que eles podem mudar o futuro deles. Podem mesmo, podem, podem mesmo. só depende deles. Isso aí. No Senhor podemos todas as coisas, né?